Vamos lá, o que é a esclerose múltipla, em primeiro lugar? Esclerose múltipla é uma doença autoimune que vai destruindo a bainha dos nervos, e de alguns nervos, não todos. Ela pode ser variada, certo? Variada que eu digo assim, ó, você pode ter alguns tipos que vai atacar mais um local que outro, mas basicamente, assim, o principal são os nervos das pernas, né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, toda doença autoimune, você começa trabalhando dieta, sempre, dieta, tirando os alimentos incompatíveis. Eu quero que vocês lembrem da máxima, é mais importante parar de comer o que faz mal do que comer o que faz bem. Então, lembre disso, pelo menos tire o que faz mal. Dá para fazer vários tipos de investigação para saber qual é o alimento que está fazendo mal, ou dá para fazer uma dieta de exclusão. Então, você pode pegar alguma coisa assim, o que mais faz mal, o que mais irrita a parede do intestino, e tira. Depois você vai aos poucos vendo o que é melhor para um ou para o outro. Aqui a gente vai lembrar do próprio Labivitrus, aí em Porto Alegre, que é maravilhoso, que dá para ver pela saliva, se os alimentos são compatíveis ou não por imunoglobulinas. Mas nós podemos também fazer via radiestesia, que eu sei que muita gente está fazendo radiestesia legal aí. Nós temos a opção do Food Detective também, que é um produto super simples de usar, que é fácil de fazer, tem gente que também trabalha com isso. Nós temos os Vega-Test, nós temos os aparelhinhos lá, né, bioelétricos, nós temos várias possibilidades para a gente saber. Tá? Isso é importante, tem que começar por aí. Aí nós temos que desinflamar a parede do intestino e melhorar a questão da permeabilidade intestinal, porque é por onde vai entrar os macrocomplexos para manter os anticorpos sendo produzidos. Então, para intestino, além da dieta, nós também vamos fazer uma coisa fundamental, que vai ser uma opção. Tá? Eu vou dizer o que eu prefiro hoje, nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado com isso, tem dado resultados maravilhosos. Colonflan é a minha primeira opção, associado com Digeril. Esses dois, e associado com uma clorela de grande qualidade, tá? Uma clorela máxima qualidade, aquelas clorelas boas mesmo, tá? Por favor. Então, a gente vai ter, vamos recapitular, dieta, lembre que tem um livro maravilhoso, né, chamado A Dieta da Mente, que fala muito bem sobre isso, eu gosto muito, eu tenho falado, aliás, eu acho que está na hora de eu ligar para o meu colega lá, o David Perlmutter, e pedir que ele, de vez em quando, mande uns livros de graça para nós, né, já que a gente fala tanto dele, né, nem que ele podia mandar aí uns 100 livros para nós, hein, Johnny? De distribuir para o público. Bom, então, a dieta da mente. Então, dieta, ver a questão dos nutrientes, fazer uma dieta restritiva, que vai ter, geralmente, leite de vaca e todos os derivados, o glúten, produtos muito ricos em açúcares e coisas que vão acidificar a parede do intestino. É importante que a gente lembre de tirar essa possibilidade de muita acidificação, né? Tirar refrigerante, né? Essas coisas que vão acidificar, carne vermelha, se for do tipo O, comer carne vermelha 3 vezes por semana apenas, alguma coisa do gênero vai ajudar, tá? Muito corante, muita coisa enlatada, muita coisa engarrafada e empacotada, também a gente deveria tirar, certo? E agrotóxicos, essas coisas dentro do possível também deveríamos tirar. Bom, agora vamos à questão do que nós usamos, né? Então, usamos o Digeril com o Colonflan 3 vezes ao dia, porque vamos usar no mínimo por 1 ano. 6 meses, para a gente dizer assim, ó, fez uma dieta muito legal e com 6 meses está ótimo. É o mínimo, então, de 6 meses, eu geralmente proponho que use por 1 ano. Aqui nós trabalhamos a parede do intestino. É suficiente? Talvez. Tem pacientes que a gente tem que acrescentar o Azianon, tá?
e aí eu faço o esquema plus, 10 ml nos 500 ml e toma durante o dia, que é o melhor jeito de nós usarmos o aziano, tá? Muito bem. Esclerose múltipla, a gente vai trabalhar terreno biológico, porque é uma agressão crônica, uma doença grave e uma doença degenerativa. Então, nós vamos usar sempre diátese 4. A diátese 4, ela já cumpre o papel do terreno biológico em geral de doenças graves. Já é suficiente. Porém, se na conversa, na forma de olhar para a situação, nós chegarmos à conclusão que era importante também lidar com o que desencadeou a doença, que geralmente tem, no fundo, algum trauma emocional, então eu recomendo, tá, que se use corretor enérgico com Traumavit, lembra da dupla máxima maravilhosa? Corretor enérgico com Traumavit. Esses dois nós podemos utilizar da seguinte forma: em gel, 2 vezes ao dia, uma vez quando acorda, uma vez depois do almoço, ou uma vez quando acorda, uma vez antes do jantar, tá? Pode ser gel, uma gota do gel do tamanho de uma ervilha na ponta do dedo, no pulso, esfrega um pulso no outro contando até 30, ou nas têmporas, ou aqui, ou na volta do umbigo, ou aqui atrás, ou na planta do pé. Na verdade, tem vários locais para se utilizar, tá? Um depois do outro, contando até 30. 2 vezes ao dia. Pode ser gota? Pode. Aí entra naquele esquema. Se for 2 vezes ao dia, 10 gotinhas é suficiente. E de 10 a 15. Então, 10 gotinhas embaixo da língua, segura, conta até 20, engole. Bota o outro. 10 gotinhas, conta até 20, segura, engole. Muito bem. Pode botar na água? Pode. Pode pegar um meio copo d'água, botar lá, mexer bastante, bochechar, engolir, tomar toda a dose de tudo junto? Pode. Então, hoje nós estamos com essa facilidade. Terreno biológico a gente trata, então, ou com corretor enérgico e o Traumavit. E esse vai ser por 6 meses, e aí troca 2 por 1, que é o diátese 4, porque esse é um paciente que nós vamos acompanhar a vida inteira. Né? A vida inteira. Tá certo, isso resolvido. Vamos ao que a próxima questão. Qual é o órgão? É a bainha de mielina. Então, eu vou usar invólucro. Se for possível mais coisas, porque aí a gente vai agregando. Eu gosto de usar junto invólucro com sinápsion, porque o sinápsion faz a modulação energética do nervo e de tudo que tem a ver com nervo e medula, né? E a parte toda periférica também, mas também central, tá? E a placa neuromotora. Isso é muito importante, porque a placa neuromotora é onde dá o problema, né? Da pessoa não conseguir a função muscular, certo? Então, se eu puder, eu vou associar invólucro com sinápsion e com movimento, que é o músculo que vai sofrer o problema. Lembrem que esclerose múltipla pode dar em outro lugar que não no músculo. Eu tenho casos já tratados, até uma pessoa muito do meu relacionamento pessoal, que tem esclerose múltipla, mas o problema dela dá sempre em nervos dentro do cérebro. E ela daí tem ela surta, ela faz um surto psicótico. E eu que descobri que o negócio dela era esclerose múltipla, olha que interessante. Porque eu conhecia e trabalhava comigo, inclusive. E eu descobri que o surto não era psicótico coisa nenhuma. Tinha coisa por aí. E foram atrás investigar e descobriram que ela tinha, na verdade, esclerose múltipla. Olha que interessante. Bom, então vamos lá. Pode ser, se for alguma coisa mental lá do cérebro, eu vou usar mentais. Ou movimento, que é o mais comum, mentais,
Eu já tive um problema de um paciente que fazia perda visual, dava no nervo do quiasma óptico e desmielinizava. E aí ele perdia a visão. Aí me encaminharam o paciente porque descobriram que era uma esclerose múltipla e não era problema do olho, era neurológico. E aí, em função de que esse neurologista, eu tinha atendido uma outra paciente dele, já ele me mandou o paciente. Nunca mais o paciente teve problema, gente. Olha que maravilha, isso faz 10 anos já. E isso me deixa muito feliz. Bom, tá. Então, se fosse alguma coisa assim, visualis associado com o sinapse invólucro. Mentalis, sinapse invólucro. Entenderam? A gente faz o jogo do que está acontecendo. Mas o mais comum é dar no músculo mesmo da pele. Então, vamos lá. Eu trabalho com o biofator, então fiz terreno biológico, biofator. Agora, além disso, isso é o básico, tá? Se a gente fizer isso, a gente ajudou muito esse paciente. Mas eu também tenho que lembrar de ajudar esse paciente um pouco mais. E o pouco mais por exemplo, eu posso dar Midrix para esse paciente. Porque o Midrix vai atuar em uma espécie de resgate de energia para doenças graves ligadas com a imunidade. Então, é interessante que a gente use também a questão do Midrix nesses casos. E também posso ajudar utilizando, por exemplo, o próprio G-Imunos. O G-Imunos, na verdade, ele também faz uma espécie de controle de toda a parte da imunidade. Mas, o outro que é fundamental, e estou botando opções que a gente pode pensar, tá? O básico eu já dei. Mas nós também podemos pensar que nós temos que limpar a matriz extracelular, porque toda doença autoimune tem lixo na matriz extracelular, não é verdade? Então, outra coisa importante que nós temos que fazer, limpar a matriz extracelular. Psoratox, gente. Psoratox, anotem aí. Psoratox. O Psoratox, ele funciona justamente para isso, limpar a matriz extracelular. Tá? Que pode ser de qualquer tipo de problema, incluindo as doenças autoimunes. Como que vai tomar tudo isso? Se eu for dar 4 vezes ao dia para começar, eu prefiro botar tudo junto na água. Ah, mas tem uns que pode ser gel. Sim, se for gel, esfrega gel. E aqui não está uma pergunta, o nome é Psoratox, é isso mesmo, Psoratox, P-S-O-R-A-T-O-X, tá? Ele da linha Physiotox. No caso do... matriz extracelular. Em gel, sim, pode usar o gel. 3, 4 vezes ao dia, tanto faz, pode usar em gel. Pode botar tudo na água, sim, naquele esquema de fazer meio copo 4 vezes ao dia, tá? Que eu tenho visto que isso tem dado um resultado muito legal. Aí bota tudo na água quantas gotas? Se for 4 vezes ao dia, em torno de 6 a 7 gotas. Se for 3 vezes ao dia, de 7 a 10 gotas. Se for 2 vezes ao dia, de 10 a 15. Se for uma única vez, geralmente são 15 gotas, tá? Eu tenho trabalhado nesses padrões. O mínimo de gotas, 5 gotas, é o mínimo por produto, por dose para adulto, tá? O mínimo para criança, de 2 a 3 gotas, em criança muito pequenininha, até 1 ano, 2 anos. A partir de 2 aninhos, o mínimo é 3 gotas, tá? E daí para cima. Eu acho interessante que a gente tenha uma noção, para não ficar muito solto isso, certo? Mas aí... isso tudo pode ser feito como integrativo e complementar de todo o resto que esses pacientes vão fazer. Mas eu quero lembrar vocês que uma das coisas que pode ser feito com a esclerose, nós podemos acompanhar esse paciente também no jeito que é feito o tratamento convencional, certo? Então, se fizer pulsoterapia ligado com o uso do corticoide, eu gostaria de lembrar vocês da importância de nós estarmos de olho nisso
E depois do pulso, a gente entrar com o G-adrena. Agora é uma dica maravilhosa que não é só para isso, tá? Presta bem atenção. A dica que eu estou dando para vocês também é válida para todos os pacientes que usam ou pulso terapia de corticóide ou usam corticóide por muito tempo, né? No caso de coisa alérgica, asmáticos, coisas desse tipo, tá? Nós podemos proteger e podemos ajudar depois, né? A usar, principalmente quando usa G-adrena, associado hoje com Energicept, que é para limpar os receptores, lembrando que a gente precisa melhorar a vibração do receptor, certo? Então, esses dois são bem importantes. E nós precisamos, logo que parar de tomar medicações de qualquer natureza, que sejam bioquímicas, limpar fígado, porque o fígado tem que metabolizar tudo isso. Então, lembrar do hepatodetox. Tá? Se for pulso terapia que faz rápido, né, por pouco tempo, muita quantidade, um frasco de hepatodetox é suficiente. Se ficar usando medicação de grande quantidade, assim, por muito tempo, né, às vezes menor quantidade de muito tempo, eu proponho que se use o hepatodetox para ser junto com as medicações. Aliás, o hepatodetox é algo que a gente deveria sempre pensar em utilizar, porque hoje a gente come muita coisa que tem muito, né, muito agrotóxicos e sei lá, todas as coisas que nem sabe, né, gente, que tá comendo e tomando. E o nosso organismo precisa de ajuda para se livrar de tudo isso, certo? Então, o que nós temos que fazer para complementar esse tratamento vibracional para a esclerose múltipla é dar nutrição para fabricar bainha de mielina de novo, que quanto mais a gente atuar nisso, melhor e mais rápido esse paciente sai da crise, tá? Eu fiz uma consultoria para a Catalmedic e eu desenvolvi um produto que, pensando em bainha de mielina e pensando na parte neurológica, tá? É maravilhoso. Se chama Vitalzen. Eu testei essa fórmula no meu consultório anos a fio, até o dia que a Catalmedic me perguntou: Rosângela, se você fosse fazer um produto para a parte neurológica, o que você faria? Eu dá na hora, eu vou fazer esse produto, que não tem pronto. E não tem mesmo, gente. O Vitalzen tem aminoácidos, tem valina, leucina e isoleucina, tem um pouquinho de glutamina e agora tem um pouquinho de triptofano também, que é para ajudar na produção da serotonina e da melatonina. E tem B3, B6 e B12, que é para fazer o triptofano se transformar em 5-HTP, não virar triptina, isso é fundamental, além do que são principalmente a B12, mas a B3, a B3 também e a B6 vão ajudar o sistema neurológico, né? São as vitaminas complexos bem importantes. Nós podemos complementar ainda com Catalvit complexo B, também é interessante para ter todo o complexo B, que é bom para o sistema neurológico, é importante, tá? Nós podemos complementar. Nós ainda temos no Vitalzen zinco, selênio, né? E 75 miligramas de magnésio no formato de bisglicinato de magnésio, tá? Então, o que é muito importante, porque tem alta biodisponibilidade. Agora, não é suficiente. Então, minha sugestão, paciente que tem um problema de esclerose múltipla, que precisa de nutriente para fabricar bainha de mielina, e eu gostaria de lembrar que não é só ele, tá? Não é só pacientes que precisam fazer bainha de mielina porque estão doentes. Nós também podemos utilizar o Vitalzen pensando em bainha de mielina para aprendizagem. Olha a importância do que eu estou dizendo. A pérola aqui, anotem aí. A aprendizagem. Vitalzen, aí o ômega 3, que eu vou falar agora para esclerose múltipla, já estou falando agora, complementa Vitalzen, ômega 3 e magcatal.
Mag e Catal, que é a complementação do magnésio. E ainda tenho Catalvit complexo B, se eu quiser mais complexo B, tá? Tudo isso com alta biodisponibilidade, alta biorreceptibilidade, maravilha, garanto para vocês que a gente tem resultados fantásticos. Bom, nutrição, ótimo. Para aprendizagem eu também tenho o Consciências e o Psicodrem, lembrem disso. E se precisar ainda tem Mentales, se o problema for, né, estrutura, é Mentales. Consciências com Psicodrem, melhor aprendizagem de todo mundo, até dos venhos gaga, tá? É ótimo. E aí você dá nutrição. E a nutrição é a mesma, tanto para aprendizagem quanto para essas doenças, como é o caso da esclerose múltipla, certo? Lembre então que o Vital... Como é que toma o Vitalzen? Vamos lá, anotem aí. O Vitalzen, nestes casos de doença, né, que eu preciso dar mais nutrição, eu vou fazer 2 cápsulas de Vitalzen antes de cada refeição, 3 vezes ao dia. É dose dupla enquanto for necessário. Eu posso, depois que o paciente melhora, que fica bem, geralmente eles melhoram em 2, 3 meses, eu diminuo para 2 cápsulas de Vitalzen antes do café da manhã ou antes do almoço e 1 antes do jantar, certo? Mas, inicialmente, a gente dá 2 antes do café, 2 antes do almoço, 2 antes do jantar. É logo antes. Engole as cápsulas e já pode comer, tá? Não é assim, tem que ficar de estômago vazio, como é o caso do Colan. Então, 2 cápsulas 3 vezes ao dia e Mag e Catal. 1 antes de cada refeição, junto com o Vitalzen. Então, vai ser 2 de Mag Catal, 2 de Vitalzen e 1 de Mag Catal 3 vezes ao dia nos primeiros 3 meses. Depois, vai ser 2 de Vitalzen, café da manhã ou almoço, 1 de Mag Catal. E de noite, antes do jantar, 2 de Vitalzen e 1 de Vitalzen e 2 de Mag Catal. Repetindo para ficar certo. Passou a fase aguda, a fase mais grave, a fase de exacerbação, você vem para a fase de manutenção. 2 Vitalzen e 1 Mag Catal de manhã, 1 Vitalzen e 2 Mag Catal à noite. Pronto, agora ficou certo, tá? Ômega 3, no mínimo 2 gramas por dia, junto com a comida, e pode ser mais, pode ser 3 gramas por dia, tá? O ideal é que na soma das cápsulas do dia, a gente chegue em 450 miligramas de DHA, associado dentro do ômega 3 todo, tá? Não sozinho. Pode usar sozinho? Pode, mas aí você tem que ampliar a concentração dos outros para ser melhor utilizado e absorvido. O ideal, então, é que se use ômega 3 mesmo, de 1 grama, e também você pode usar, principalmente para veganos e vegetarianos, a gente pode usar o óleo de semente de linhaça, que aí tem que fazer um cálculozinho para ver a concentração de DHEA, vai ter que usar uma concentração maior, tá bom? Pode usar junto, tá? A gente poderia utilizar 2 ômega 3 de 1 grama e 2 cápsulas de 1 grama de óleo de semente de linhaça. E aí você tem também uma espécie de complementação sinérgica, tá? O que eu acho bem interessante também, tá bom? Então, eu falei aqui de nutrição, falei da nutrição para o caso da esclerose múltipla, e a gente vai também utilizar a forma de melhorar a aprendizagem, nós podemos utilizar a manutenção, tá? Como eu falei aqui, do Vitalzen, do Mag Catal e do ômega 3. Acho que isso já ajuda bastante em várias outras situações que a gente quer melhorar a parte neurológica.